E aí, gente, aqui quem fala é o Gam. Estou aqui com o meu grande amigo Castilho para falar um formato mais diferenciado hoje, né, Castilho? Hoje a gente vai falar sobre algumas recomendações de jogos que a gente gosta bastante aí, que todo mundo devia jogar antes de morrer, né? Um tema bem leve, né? Bem sensacionalista também chamar. Mas é isso aí, meu caro. Tudo bom? Tudo bem, gente? Todo mundo que está nos ouvindo. De fato, hoje é um formato expresso, mais curto, porque se você tem acompanhado o canal, sabe que nas últimas 10 semanas, sei lá, a gente tem falado um bocado sobre vários assuntos. E hoje, então, um assunto mais leve para mesmo a gente passar algumas recomendações de jogos que a gente gosta, jogos que a gente acha que valem a pena serem jogados. E é isso aí. Para começar então? Bora. Só lembrando aqui o pessoal que a Entre Ocelotes e Sephiroth tem uma página no Instagram e a gente tá postando vídeo aqui no YouTube também toda semana. Pra seguir lá, se você gostar do conteúdo que a gente posta, das nossas discussões, segue a gente aqui, segue a gente no Instagram. Se você também prefere o Spotify, a gente posta nossos podcasts lá. E aí o formato que vocês preferirem seguir a gente é sempre bem-vindo. A gente adora quando o pessoal curte e comenta nos nossos vídeos e postagens no Instagram. E é sempre divertido, né, Castilho, quando a gente pode conversar com o pessoal sobre esses jogos. Exatamente, a gente quer saber o que vocês pensam, a gente trocar uma ideia sobre jogos e tal, o que vocês estão jogando também. É sempre legal saber disso e, como você bem disse, estamos por toda a internet. Bem leve, né, sua, sua frase, sua declaração aí. E já que você tá bem empolgado hoje, Castilho, eu vou passar a bola para você começar aí com o seu primeiro jogo para recomendar. Beleza, o primeiro jogo que eu quero falar hoje, eu já fiz um post dele recentemente lá na nossa página do Instagram, e eu vou falar dele de novo porque eu acho que ele talvez tenha sido o maior achado assim meu esse ano. É um tipo de jogo que a gente nunca consegue recomendar o suficiente assim de tão bom. E eu realmente acho que as pessoas deviam jogar muito ele assim. E é infelizmente um jogo muito desconhecido. E ele se chama Klonoa Door to Phantom Melee ou Phantom Mile. Ele foi um jogo de plataforma que nasceu um pouco dessa onda de mascotes do final ali da década de 90, que você tinha Os Sonic. furry, O que foi, cara? os furry, olha os Os caras com os furry. furry. essa semana no Instagram não teve furry, eu só queria falar isso. Ainda. Ainda Ainda? tem quinta e sexta, mas vamos lá. Mas então, Clonou ele é um pouco fruto desse tempo, né, que nos deu Sonic, Crash, Banjo-Kazooie, todas essas franquias assim incríveis. E o Clonoa ele vem dessa época, assim, e ele era um exclusivo de PlayStation 1. Esse primeiro jogo está disponível, se eu não me engano, na PS Store do PlayStation 3. Ele também pode ser jogado também no PSP. E esse primeiro jogo também ganhou um remake para o Wii, com gráficos melhores e tal. Mas esse jogo é muito especial. Eu acho que ele se destaca em meio a tantos jogos de plataforma com mascotes, porque ele tem determinados elementos, determinadas sutilezas na narrativa que eu acho que o tornam um grande diferencial, assim. Eu entrei nesse jogo, não sei, não esperando muita coisa, assim, esperando uma diversão, assim, rápida, característica desses jogos de plataforma, e eu acabei encontrando uma história emocionante, uma história com cheia de nuances muito interessantes, assim. Eu penso, por exemplo, naqueles filmes da Pixar, que eles podem ser tanto aproveitados por crianças quanto adultos, né? Existem várias camadas de significado que são interessantes de você perceber de acordo com a idade que você tem. Eu acho que o Klonoa traz isso. E além disso, ele é um jogo muito simples de se jogar. Ele, como eu falei, é um jogo de plataforma bem clássico, side-scrolling, que você basicamente só pula e carrega seus inimigos, né? Os inimigos eles são um ponto-chave, porque é um jogo também que tem algumas mecânicas assim de puzzle, de quebra-cabeça, para você passar de determinadas sessões de plataforma.
E é um mundo maravilhoso, assim, um mundo colorido, personagens carismáticos, bem divertidos, trilha sonora incrível. Enfim, é tudo aquilo que você gostaria de ter em um jogo de plataforma e muito mais. Klonoa, Door to Phantom Mile, o jogo que inaugurou essa franquia, que infelizmente já está há um tempo sumida, porque ela nunca conseguiu vender a quantidade de cópias que se esperava, assim, ela sempre ficou muito abaixo no quesito de vendas, mas eu tenho certeza que todo mundo que jogou esse jogo, esse grande clássico, com certeza se emocionou e tem ótimas histórias para contar. Eu vi a gameplay do Klonoa 2, eu achei um jogo bem legal, assim, de plataforma. Ele, tipo, consegue montar um desafio, tipo, meio puzzle, assim, né? Acho que ouvi dizer que, que a série foi mais pra esse rumo de ser puzzle, assim, depois, a partir do Klonoa 2 ou de outros jogos, se não me engano. Mas eu achei bem legal o formato do jogo e quero tentar um dia essa série. Eu pessoalmente nunca joguei. Tá na hora, né? Pegar uns emuladores aí. É tipo isso. Isso é uma coisa triste, assim, porque é um jogo que ele não tá, de fato, disponível de uma forma muito fácil. Eu acho que o jeito mais fácil de se encontrar ele seria ou pelo remake do Wii, mas se eu não me engano, ele também está disponível na PSN. Pelo PlayStation 3, naquela seção de clássicos do PlayStation 1, que te deixava jogar tanto no PlayStation 3 quanto no PSP, né, aquela função de crossplay, né, que tinha na sétima geração da Sony. Mas é isso aí, recomendo a todo mundo e passo a bola para você. Qual jogo você tem aí para nós separado? Cara, você vai me julgar por tá falando desse jogo de Kingdom novo? Hearts 2. Não. Eu acho que eu acabei não separando nenhum Kingdom Hearts pra falar, porque eu acho que o jogo que eu mais recomendaria é o Kingdom Hearts 2, assim. Mas é um jogo bem conhecido já, mas eu quero dar uma chance para alguns outros jogos aí que não são tão conhecidos ou que não são tão prestigiados. E eu falei nesse jogo já algumas vezes aqui no nosso podcast e também lá na página do Instagram, igual você. Mas eu vou falar do Tales of the Abyss. Eu acho esse jogo sensacional, assim, eu adoro JRPGs, como a gente já falou aqui várias vezes, esse gênero. Eu adoro esse tipo de jogos e Tales of the Abyss tem uma história sensacional, assim, eu gosto muito desse jogo. Ele consegue construir personagens muito envolventes, assim, e com um desenvolvimento tão bom durante a jornada que parece que são pessoas de verdade, assim. Eu acho que a série Tales of faz isso muito bem, de forma geral. Eu tô jogando atualmente o Tales of Vesperia e o desenvolvimento dos personagens nesse jogo também é muito legal e a série Tales ela monta esses personagens com um sistema de side quests eles também criam umas cutscenes que são tipo meio que fora do jogo, que eles chamam de skits. E aí tipo é como se tipo eles colocam um estilo meio anime assim, mas com umas animações bem simples, tipo com alguns sentimentos-chave, assim, que os personagens, sabe, que eles animam, tipo, o personagem tá meio bravo naquela fala dele, ou ele tá meio constrangido, são, tipo, umas 5, 6 imagens para cada personagem, mas aquilo acrescenta tanto, assim, pro jogo, porque são tantas interações, é fácil, assim, rápido de ver, se você não quiser, você pula também, mas é tão legal ver aquilo, assim, ver como é que eles vão se conhecendo melhor. Pra quem gosta de RPGs, assim, de RPG, eu recomendo muito esse jogo. Eu sinto que ele não. Eu sinto que a série Tales ela não é tão bem conhecida aqui no Ocidente. Eu não vejo o pessoal falar tanto dela igual eles falam de Kingdom Hearts ou eles falam de Final Fantasy. Acho que a Bandai Namco é um jogo também da Bandai Namco, né? Você falou do Klonoa, engraçado. Mas alguns jogos da Bandai Namco de JRPGs agora que eles estão começando a ficar mais famosos assim, mas ainda assim parece que a Square domina muito esse mercado aqui, que é meio uma pena assim. São vários jogos muito legais. O Vesperia também é um que eu recomendo, mas que eu acho que a história dá umas trupicadas que o Tales of the Abyss acho que não faz. E assim, eu adoro esse jogo, eu acho uma pena que ele não ganhou o mesmo tratamento que Vesperia e Symphonia ganharam, que foi com essas coleções, coleções não, com esse remaster que saiu pro PlayStation 4, pros dois, pro PlayStation 3, na Steam também tem os jogos, e Tales of the Abyss foi tipo lançado pro 3DS, assim, que é tipo uma coisa meio estranha pra mim, assim, tipo, uma coisa meio solta ele ali.
que ainda assim é muito bom. Eu joguei ele de novo no 3DS, eu achei que eles deram uma melhorada em várias coisas, que a versão do PlayStation 2 não fazia tão bem assim. E eu espero sim que eles coloquem esse jogo na Steam. Eu recomendo para todo mundo. A música, a história, os personagens são todos sensacionais. A gameplay é muito boa também, muito divertido de jogar, a série Tales. E é isso aí. Agora, pro segundo jogo do Castilho aí, a não ser que você queira fazer algum comentário aí sobre o meu jogo, igual eu fiz com o Clonoa. Vou fazer um comentário rápido. Eu que gosto muito de JRPG, já joguei bastante. Eu, infelizmente, nunca joguei um jogo da série Tales of. Tenho vontade de jogar o Vesperia, mas você fala muito bastante assim desse jogo, então eu espero que eventualmente ele se torne mais acessível, assim, né? Vá para outras plataformas. Mas Isso aí. você já mencionou aí um JRPG, vou pegar aí nessa esteira para falar do próximo jogo que eu tenho para recomendar, que é um jogo da série Xeno, mas não é os mais conhecidos Xenoblade. É um jogo, na verdade, que começou isso tudo. Ele se chama Xenogears, que ele originalmente foi lançado para PlayStation 1. E ele para mim, eu considero ele uma verdadeira relíquia. De fato, assim, é um dos jogos que tem uma das histórias mais densas que eu já tive, que eu já experimentei, assim. É um jogo que de fato, ele tem muitas camadas assim de significado, de profundidade dos personagens. Eu acho que é um jogo que se ocupa demais no aspecto psicológico dos protagonistas. Você tem, assim como já é tradicional de todo JRPG, um grupo que você controla que são os seus protagonistas, mas eu acho que o que esse jogo faz de diferencial é realmente dar camadas e camadas de psicologia mesmo para os personagens. Uma coisa interessante é que o próprio desenvolvedor na época, o cara que criou a história, se inspirou um pouco na psicologia de Jung na época, que é a questão do inconsciente também, uma coisa de psicanálise, que eu acho que é meio freudiana e tal. Então tem bastante influência desses estudos, o que deixa a história ainda mais interessante. Tem a presença, inclusive, de própria filosofia mesmo. É um trabalho muito interessante, assim, nesse aspecto de construção de universo. E é um jogo que ele é bem de ficção científica, assim. Você tem aqueles robôs, os mechas que eles chamam, né, que são aqueles robôs gigantes que geralmente os protagonistas entram e controlam os robôs, então tem toda uma dinâmica muito interessante de você estar fora do robô, ou seja, controlando o protagonista diretamente com as habilidades que ele possui, mas em alguns momentos você vai ter que estar dentro do robô, né? Esse robôzão que ele é uma máquina muito poderosa e que tem um gameplay bem diferente e que você vai ter que jogar em algumas sessões, assim. É um JRPG muito único, é uma das melhores experiências assim que eu tive com esse gênero nos últimos anos. Infelizmente é um jogo que acabou caindo no esquecimento, assim, porque ele meio que é muito inacessível hoje em dia. Ele só foi lançado para o PlayStation 1, para você ter ideia. Não desconheço qualquer porte, qualquer coisa do tipo. PS Store, acho que não tem nada. Mas é um JRPG muito importante. Ele foi muito ambicioso para a época. É interessante que ele vinha com 2 CDs. E o segundo CD ele é totalmente diferente do primeiro, em termos de estrutura, de gameplay, de narrativa, do modo como a história está sendo contada, justamente porque o projeto era tão ambicioso que os desenvolvedores simplesmente não conseguiram criar a segunda parte da história da mesma forma, da mesma qualidade que o primeiro. Assim, é muito interessante isso, porque existe uma diferença muito grande entre o primeiro CD e o segundo CD, assim, da forma como ele se estrutura. É quase como se você estivesse jogando 2 jogos diferentes com o mesmo gráfico, né? Porque realmente tem essa diferença que ela é gritante e eu acho que diz muito assim da ambição do projeto. Ele era um projeto muito ambicioso que infelizmente ele não conseguiu chegar no seu potencial assim máximo, justamente porque, como eu falei, o segundo CD ele tem esse aspecto que é um pouco incompleto. Você vê que tem uma parte que o pessoal teve que se apressar para entregar o jogo,
mas mesmo assim eu considero que é um grande clássico. Eu acho que para quem gosta do gênero é obrigatório jogar esse jogo, porque ele também estabelece muitas bases interessantes até para a série Xenoblade, que é do mesmo criador e que hoje em dia também faz muito sucesso. Queria falar que eu tenho bastante interesse, mas já até comprei o Xenoblade Definitive Edition que saiu pro Switch. Tô só esperando chegar aqui, que eu tenho bastante interesse nesse jogo. O Xenogears eu já ouvi falar que era onde tudo começou, mas é menos acessível assim, né? Tomara que chegue um dia que ganhe um port aí mais recente ou algum serviço que permite que ajuda a emular ele, né? Mas aí, pro meu segundo jogo, eu vou sair um pouco do JRPG, depois eu vou voltar no meu terceiro jogo, mas eu vou falar de Metroid Prime, da trilogia. Acho que os 3 jogos pra mim são excelentes e podem ser recomendados de uma vez só, assim, tanto que tem a coleção de uma vez no Wii. Pra mim foi onde eu comecei a me interessar pelos Metroidvanias, assim. O que me atraiu, assim, foi os gráficos mesmo, o fato de ser em primeira pessoa, de tiro, ajudou um pouco também a deixar o jogo mais interessante pra mim quando eu era pequeno. E aquele ar de ficção científica que Metroid tem, foi muito bem traduzido pelo Retro Studios para uma experiência 3D. Cara, aquilo tudo é sensacional, assim, é assustador como bem funcionou, e é meio uma pena, assim, que ficou parado todos esses anos. O Metroid Prime 4 tá em desenvolvimento aí, a Nintendo disse que faz alguns anos, e tipo, falaram que jogaram tudo fora para começar de novo, para entregar um jogo bom, o que me deixa feliz, assim, que eles, tipo, estão querendo o melhor pra franquia, mas também acho que tem um pouco de esse cuidado demais da Nintendo, às vezes fica jogando as franquias no esquecimento, assim, É acho que Metroid, frustrante, né, cara? Assim, é sim, aquele cuidado, obviamente que é um tanto quanto louvável, eu acho, jogar o jogo inteiro fora porque não tava bom, mas como fã, eu imagino assim, porque eu compartilho esse sentimento com outras franquias da Nintendo que também caíram no esquecimento, infelizmente. Star Fox aí, Star Fox é um sentimento de frustração, assim, né? Porque o jogo é anunciado precocemente uhum. e de repente ele é meio que cancelado, assim, né? Pra ser refeito. É, Então é uma é uma coisa coisa bem muito chata, assim. estranha. Não, é uma coisa toda bizarra, assim. É igual eu falei, tipo, é legal que eles fazem isso, tem o cuidado, mas, tipo, às vezes é cuidado demais, eu acho. Eu acho que eles não tentam experimentar coisas novas também nas franquias. Metroid tem muito isso, assim. Franquia ficou anos sem sair nenhum jogo, assim. Faz muito tempo que não tem nada que continue a história pra frente. O Metroid Fusion saiu no início do milênio, 2000 e poucos. Foi o último jogo tipo, na cronologia Metroid que não continua até agora, assim. É decepcionante, assim, eu acho que eles não estão dispostos a continuar fazendo coisas novas e parece que eles têm muito medo da recepção dos fãs, né, assim. E é uma Enquanto coisa isso, meio você pode jogar New Super Mario Bros. Pra sempre. É, Polêmico, é polêmico. polêmico, é a mesma, é uma coisa meio contraditória, né? Porque New Super Mario Bros. É meio uma merda, mas, Polêmico. mas o Metroid Prime é uma franquia muito boa, assim, eles conseguiram traduzir muito bem, quer ser o Metroidvania pra 3D, e desde então eu joguei vários Metroidvanias em 2D, em 2D mesmo, que é muito difícil você encontrar o Metroidvania igual o Prime faz, mas eu joguei Super Metroid desde então, eu joguei Samus Returns, que é um jogo excelente também, muito desmerecido, o remake do Metroid 2, Hollow Knight é um jogo excelente, se você quiser uma Metroidvania que tem tudo de bom, muito bem refinado, música incrível, muito bom. E pra mim, Metroid Prime foi o início disso tudo, assim, ele tem um formato mais amigável para pessoas novas da franquia, ele tem um sistema de ajuda que eu acho que é muito bom pra quem tá começando também, porque o negócio de Metroidvania é que ele às vezes fica muito
pra onde é que eu vou agora? Tipo, você tem que fazer um backtracking, você tem que voltar onde você foi, ver o que você perdeu, quando você não tinha um poder que você não podia, que você não tinha na época, que dava pra acessar uma área nova. Esse sistema de ajuda é muito bom nisso, assim. Eu lembro que quando eu tava jogando o Metroid Prime 2, esse sistema me ajudou, porque teve uma hora que eu fiquei, tipo, tá, eu não consigo por aqui, parece que eu não tô fazendo alguma coisa certa. Aí o jogo falou, ô burro, você tem que voltar, pegar outra coisa. Aí eu falei, tudo se encaixa agora. Então esse sistema de ajuda é bom, assim, pra gente que tá começando o jogo agora. E se você é um veterano, você desliga ele, assim, você fala, tá, eu não quero isso, eu vou explorar o mesmo. E é isso, acho que é um jogo que todo mundo devia jogar, procura um emulador ou joga no Wii mesmo. E tomara que ele saia pro Switch com o Metroid Prime 4, que eles relancem a trilogia remasterizada. Eu acredito que eles façam alguma coisa desse tipo, e eu tô torcendo por isso. Isso aí, Metroid Prime, que é um dos jogos mais únicos que a Nintendo fez até hoje. Infelizmente está guardada no armário. E falando de franquias da Nintendo que caem no esquecimento, apesar da altíssima qualidade delas, eu vou para a minha terceira e última recomendação, que é justamente, né, você já até antecipou, que é Star Fox 64. Não. Que é um jogaço, assim. Eu não sei nem direito por onde começar a falar desse jogo, porque foi um jogo, assim, que eu cresci jogando, porque foi um dos jogos que mais me marcou na minha infância. Talvez eu poderia até dizer que foi o jogo que me fez gostar de jogar videogame. E é um jogo que não envelhece, cara. É um jogo que foi lançado em 1996, então logo ali no lançamento do Nintendo 64. E é um jogo que eu joguei esse ano, continuo jogando assim ao longo da vida em momentos diferentes. Joguei esse ano depois de muito tempo e continua fantástico como sempre. Assim, eu acho que é um dos melhores jogos que a Nintendo já lançou. Star Fox é a minha franquia favorita da Nintendo e é um dos, o que eu posso dizer, né? É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Assim, é um tipo de jogo que é bastante incomum hoje em dia, na verdade. Que ele é um que a gente pode chamar de um on-rails shooter, né? Que é um jogo de tiro em que você controla uma nave, ou outros veículos também, mas é principalmente uma nave. A nave vai se movendo para frente e o que você tem que fazer é atirar em tudo que se move, basicamente, né? Os seus inimigos e tal. E enquanto isso você tem os seus parceiros, né? Você tem o quarteto clássico de protagonistas, o Falco, o Sleep, o Pepe e, obviamente, Fox McCloud, que é um dos quartetos, assim, é um grupo de protagonistas mais incríveis que eu já vi em videogame, super carismático. A dublagem original do Nintendo 64 é incrível, assim, eu nunca vi nada igual. E é um jogo que hoje em dia você consegue encontrar ele de algumas formas, né? Você tem, obviamente, ele para Nintendo 64, mas ele foi relançado durante um tempo pro Virtual Console do Wii. Ele está disponível no Virtual Console do Wii U e ele também tem uma versão remasterizada para o 3DS, que é bem interessante você ter essa possibilidade de jogar Star Fox 64 com gráficos atualizados e no portátil. Então é outro tipo. Eu nunca joguei essa versão do 3DS, parece que é muito boa, mas um dos defeitos que apontam dela é que as falas tiveram que ser regravadas, né? Eles chamaram muitos dos dubladores originais, mas infelizmente fica faltando aquela coisa assim, porque a dublagem original de Star Fox 64 é uma coisa assim que parece que só acontece uma vez na vida, de tão única e tão original assim que ela é. E é realmente muito bom assim. E os controles são ótimos, a trilha sonora acho que a melhor que a Nintendo já compôs, assim, isso vindo de uma empresa que tem Super Mario, tem Zelda, tem Metroid, então dispensa apresentações em quesito de trilha sonora, mas, cara, a trilha sonora do Star Fox 64 é uma coisa, assim, de outro mundo. É um dos meus jogos favoritos, assim, eu poderia ficar falando horas, e eu realmente recomendo que
todo mundo assim precisa jogar esse jogo antes de morrer, porque é fantástico. Eu realmente espero que a Nintendo tome vergonha na cara e continue lançando Star Fox. É uma pena também que essa franquia ela tem alguns problemas assim durante a sua trajetória. Ela não tem muitos jogos e os jogos são muito diferentes entre si, no geral, assim, muitos seguiram abordagens diferentes da do Star Fox 64, que foi o segundo jogo da franquia. E ela também teve um declínio de vendas dos últimos anos. Né? O Star Fox 64 ele continua sendo o jogo mais vendido da série, é o mais conhecido também. E os jogos posteriores, né, tiveram dois que foram lançados para GameCube, o Adventures e o Assault, que eles têm uma recepção mais mista, o Commands para o DS, que também é bem misto, assim, tem gente que gosta, tem gente que não. Você teve o Remaster para o 3DS, que é o mesmo jogo, basicamente, e o mais recente que a gente teve foi o Star Fox Zero, que é basicamente Star Fox 64 de novo em HD, e com controles de sensor de movimento. Que também teve, além de uma recepção mista, por causa dos controles, foi surpreendentemente o jogo da série que menos vendeu. Isso pode ser atribuído a vários fatores. É uma queda, assim, quando você vai olhando os números que a série vendeu, deprimente, assim, porque chega no Star Fox Zero, que é o mais recente, e é o primeiro Star Fox em 10 anos, e ele tem a menor quantidade de vendas, assim. Isso, é claro, pode ser atribuído a vários fatores. Um deles é o fato de que foi lançado no fim da vida do Wii U, e o Wii U ele não foi exatamente um console bem sucedido em números de vendas, né? Mas tá aí a minha última recomendação. Foi, na verdade. Exatamente. O que é uma tristeza porque é claro que o número de vendas dele sempre é um fator que anima as produtoras continuarem desenvolvendo jogos e tal. E é uma pena que a franquia Star Fox, né, apesar do Star Fox 64 ser relativamente bem conhecido, é uma franquia que infelizmente já está caindo no esquecimento, e o próprio Star Fox 64, por exemplo, ele tá... Isso é um problema da Nintendo, na verdade, né? Como as franquias estão se tornando acessíveis com o tempo, né? O que acontece é que você tem uma dificuldade, né, de acessar jogos que são mais antigos e tal. Então é uma pena que a Nintendo tenha dado esse tratamento para Star Fox, mas tomara que em breve retorne com toda a glória que Star Fox 64 iniciou lá no console Nintendo 64, que é um grande console também, né? Mas é isso aí, hoje é a minha última recomendação. Só chamar a atenção aí, você também não falou de Sonic nos seus jogos. Eu não falei de Kingdom Hearts, não vou falar no meu terceiro jogo. Nem Metal Gear Solid, parabéns pra nós. Nem Metal Gear Solid. A gente não tá fazendo jus a nossa imagem de capa de fundo, não, mas. Exatamente. Fica para uma próxima ocasião. Cara, mas pra finalizar, pra mostrar minha paixão aí por JRPGs, eu reparei que os 3 jogos que eu escolhi eu já falei lá na nossa página, e o povo deve estar tipo, mano, esse Gun não tá com nada, esse cara é mó otário. Só fala dos mesmos jogos pra sempre. Babaca. Eu vou falar de um jogo de uma série muito famosa, mas que nunca fez tanto sucesso por vários motivos. Mas eu vou falar do Final Fantasy XII. Meu Deus, não, acabou o episódio. Deixem aí nos comentários. Não tô brincando. Só isso. Não, acaba aí. Tá, gente, até semana que vem. Nossa, deixa eu falar. Calma aí. Seja breve. Não vou ser breve, não. O Final Fantasy XII, cara, ele pra mim foi acho que foi o jogo perfeito pra fazer uma transição pra mim pra eu entrar no mundo de JRPGs de fato. Eu comecei a ter interesse por JRPGs com o Kingdom Hearts 2, que pra mim era um jogo sensacional. Eu achava os personagens legais, eu achava aquele aspecto Disney te atrai como criança, assim, você fala, nossa, eu vou jogar com esses personagens que eu adoro ver nos filmes, e aquilo muda a sua vida, né? E o jogo do Kingdom Hearts é muito ativo, né? É um JRPG de ação mesmo, assim, não tem nada dele que se você tem que ficar parado e, tipo, fazer alguma coisa
Não tem nada da gameplay daquele de combate de turno, não tem nada disso. E pra mim, depois que eu conheci esse mundo, que eu fiquei interessado de jogos de RPG, eu fiquei meio, o que eu jogo agora, sabe? Pra onde que eu vou agora? E me foi recomendado Final Fantasy XII, assim, que a princípio eu até meio que desisti, assim, eu não sabia muito bem inglês na época, o jogo mesmo sendo mais de ação, diferente dos outros Final Fantasy, ele ainda tem aquele negócio que você manda atacar, seus ataques tem que carregar e tal. E eu até desisti dele de uma época por causa desses fatores. Mas depois que eu voltei, e, tipo, eu fui aprendendo inglês também, e era mais fácil de descobrir o que você tem que fazer e tal. Esse jogo foi sensacional, assim, ele mudou muito minha perspectiva de que faz um RPG ser divertido e de como que essa parte da história pode ser muito engajante, eu não sei se isso é uma palavra que existe, mas é uma coisa que te pega e que te prende e que você não. Você quer ver o que vai acontecer em seguida com os personagens e com aquele mundo. O Final Fantasy XII ele é muito legal porque ele é muito diferente, assim. Agora que eu joguei outros jogos, outros RPGs, ele é um jogo muito interessante no sentido de que a história dele parece que eles conseguem montar de fato uma atmosfera que você parece que está assistindo coisas eventos muito importantes para o mundo, mas a perspectiva de uma pessoa comum, assim, que é o personagem principal, entre aspas, da história, que é o Van. É muito engraçado isso, porque ele é completo Zé Ninguém, assim. A história toda, ele é tipo um cara qualquer mesmo. E você tá vendo mais o que acontece com os outros personagens, que é o Bash, a Ashe, os outros personagens antagonistas, ou que você tem alguma relação amigável com, que nem chegam a ser da sua equipe. Mas aquilo é muito bem montado para uma trama bem política e bem feita mesmo. Eu sinto que alguns jogos eles falam que esse personagem é um cara qualquer, mas ele de alguma forma é tipo muito overpowered, tipo incrível. O Tales of Vesperia tem um pouco isso assim, o protagonista dele, eles falam que é um cara qualquer, mas ele é tipo incrivelmente foda, ele mata todo mundo, ele consegue fazer tudo. E você fica tipo, ele não é um cara qualquer então, né? Tipo, ele é cabuloso. O Van nunca faz isso e eu acho que nenhum dos personagens ali faz isso. Eles têm sua importância política e eles têm suas forças e fraquezas, mas eles nunca parecem, como é que chama isso? Eles parecem sempre de uma forma verdadeira, assim, que faz sentido, uma forma mais verossímil para o mundo. A história é bem mais solta, digamos, não, é não diria que seria mais solta. Eu diria que a história é mais. O jogo não te prende tanto assim na história. Ele constrói um mundo bem aberto. Ele tem essas características de um MMO, assim, a gameplay dele, construindo a história de uma forma bem mais leve, eu diria também. A gameplay desse jogo é sensacional. Eu adoro o sistema de side quest que esse jogo tem, assim, nossa, matar todos os inimigos do jogo, e você tem inimigos raros que você tem que descobrir como que se faz para aparecer. Cara, é um RPG, um JRPG completo, assim, e eu fico muito feliz que eles relançaram ele pro PlayStation 4, mesmo com um novo sistema que eu não conheço tão bem assim, quanto o sistema original que eu gostava muito. Eu fico muito feliz que todos esses jogos, parece que a gente falou, eles são meio maltratados, né, assim. Mas o Final Fantasy XII mais recentemente teve o port que tem tanto para PC na Steam e tem no PlayStation 4, e eu recomendo todo mundo pegar porque é um jogo muito completo mesmo e parece que está ainda melhor nesse sistema novo que eles criaram. E é isso aí. Boa, Gan. Se você está feliz, o povo está feliz também. O povo não tá É, feliz nada, o povo não quer saber de mim, não. é verdade. Bom, essas foram as nossas recomendações desse episódio expresso que por algum milagre, ou talvez porque a gente só gosta de conversar mesmo, bateu bastante tempo, quase o tempo do nosso episódio mais curto. Bem que não, né? Dá uns 10 minutos, sei lá. Mas enfim, um pouco É, mais. Diga. é,
Eu gaguejei tanto que vai cortar bem na edição aí, umas horas. É possível que se reduza para 20 minutos. É... Mas é isso aí. Nossas recomendações desse episódio expresso da Entre Ocelotes e Sephiroths. Se você gostou, considere deixar um like, um comentário. A gente está aqui no YouTube, no Instagram. Você também pode escutar a gente pelo Spotify, pelos podcasts da Apple, aparentemente. Eu não sei muito bem o que é isso. Mas isso aí, o que vocês acharam das nossas recomendações? Deixem aí nos comentários quais jogos você acha que as pessoas deviam jogar antes de morrer. É isso aí, eu sou o Castilho, um prazer falar com você, Gan. Cara, igualmente, sempre um prazer discutir jogos com você e conversar sobre tudo de jogos aí. E agradecer também a todo mundo que escutou até agora, significa muito pra gente mesmo. E até a próxima. Isso aí, um abraço e até semana que vem. Falou! Desligando agora.